Boa noite! Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o programa Ressignificando o Ser, falar sobre como ele surgiu, o que que ele propõe, para quem que ele é destinado, por que que eu resolvi fazer isso. E essa live ela abre aí esse mês de comemorações de um ano de abertura do nosso espaço terapêutico, a Rede Resiliência e Consciência. E para mim é uma satisfação muito grande poder desfrutar dessa comemoração e poder ver que, né, é que nem um bebê, né, que quando o bebê faz um ano a gente não comemora também, né, a luta ali, uau, vencemos o primeiro ano. E quantos desafios foram colocados ali durante esses 365 dias, quantas vitórias, quantas alegrias, alguns choros, né? Porque de vez em quando faz parte do processo. Mas, no geral, assim, a gente só tem a agradecer, só tem coisas a comemorar. É, Nós crescemos muito nesse um ano. Aos poucos as coisas estão tomando a sua forma e a proposta da rede é justamente essa. Esse é um lugar onde a gente possa acolher as pessoas não somente para serem atendidas com as técnicas que a gente oferece, mas também de ser um lugar onde quem tiver na mesma vibração que a turma ali, que a gente possa ser realmente uma rede resiliente, né? Que é capaz de se adaptar e consciente, né? Trazendo a consciência para as pessoas, trazendo o bem-estar, trazendo a verdade, a vontade, o amor, como a gente coloca ali no nosso mantra, né? E aí, assim, para começar a contextualizar um pouquinho do que é o programa terapêutico Ressignificando o Ser, da onde veio essa história, né? A história ela vem de mim em relação aos abusos que eu já sofri na vida. Todos nós, em algum momento, já fomos abusados em vários níveis. Não precisa um nível de abuso. Muitas vezes as pessoas acreditam que o nível de abuso é somente quando existe uma violência, seja ela física ou sexual, e esse é o extremo do abuso. Mas às vezes uma palavra, uma forma meio torta que alguém fala com você e aquilo te fere, e quando você não retruca, né? Quando você não fala, olha, isso que você falou doeu em mim, não foi legal, isso é um abuso. E aí, quando a gente começa a contextualizar as questões de abuso, não é só de quem pratica o abuso com você, né? A gente para pensar o quanto nós também podemos ser abusivos. E na outra live que eu falei sobre abuso com a Anaísa, eu coloquei ali uma frase, né? Que o abuso acontece quando você permite que alguém imponha algo a você que não é legal. E quando é que você sabe que você é um abusador? Quando você é essa pessoa que impõe a sua ideia, a sua opinião como prioridade, que todo mundo tem que comprar a sua informação. É aí que você abusa e é abusado. Então, se você já entende sobre isso, a partir do momento que a gente fala essa frase, você já teve o maior ganho da noite, que é reconhecer que às vezes a gente também pode abusar dos outros, sem a gente nem ao menos perceber. E aí a história do abuso, quando eu comecei a desenhar o programa, a ideia inicial era fazer um programa especificamente para mulheres. Mulheres vítimas de violência física dentro de casa com seus parceiros. E eu fiz um tráfego pago no Facebook
para poder identificar alguns grupos de mulheres. E aí eu vi que tinha casos assim absurdos, dos mais variados níveis, não só com relacionamento, mas também filhos, né, pais. E eu, quando fui começar a escrever as histórias e começar a escrever os exercícios, as consciências que a gente trabalha no programa, eu percebi que não ia ser só para aquelas pessoas, para as mulheres vítimas de violência. Ele ia valer para todo mundo, porque todo mundo passa por esse tipo de situação. E aí ampliamos, né? Tivemos que fazer essa ampliação. E a ideia das mulheres, ela permanece, né? Para poder chegar até lá, o programa é algo que a gente consegue construir aos poucos. Porque o propósito é a gente ter um local onde a gente possa abrigar essas pessoas. Então, tudo que a gente estiver fazendo agora, a partir dessas vendas do programa Ressignificando o Ser, eles não vão transformar somente a sua vida, fazendo com que você perceba o quanto você pode ser abusado ou pode ser abusador e como você transforma esse tipo de comportamento. Mas ele também vai buscar aqueles casos mais difíceis onde a pessoa não consegue sair daquele relacionamento, ela não consegue sair daquela situação porque ela não vê uma forma de se sustentar longe daquilo. E o programa ele tem esse intuito de chegar nesse nível da gente ter um local onde a gente vai poder abrigar essas pessoas, qualificar essas pessoas, ensinar essas pessoas que elas podem ser donas da própria vida e que elas não precisam mais passar por nenhum tipo de abuso e viver a vida delas, né? Esse é o objetivo principal. Mas eu já fico muito feliz de saber que as pessoas estão podendo ser ajudadas a quebrar um ciclo que é vicioso. E aí, quando a gente começa a falar sobre o programa, ele inicia dando dados estatísticos, a gente coloca ali algumas informações essenciais de como e quando começam os abusos, né? E quais são os tipos de abuso que você pode vivenciar no seu dia a dia. Um deles é o familiar, outro é o sistêmico, outro é o de amigos, no ambiente de trabalho, em relacionamentos afetivos. Esses 5 são os principais, e aí a gente começa a fazer uma construção, colocando ali os exemplos. Nos estudos que nós fizemos, nós percebemos que 97% da população já sofreu ou sofre algum tipo de abuso. Olha isso, gente, é alarmante, né? E muitas vezes a gente, né, já falei, a gente não se dá conta que aquilo é um abuso. Às vezes a gente acha que é a personalidade da pessoa, que é o jeito dele, porque tem gênio forte, porque fulano sempre foi assim desde criança. E o quanto que você tá permitindo que isso não pare, ou que isso acabe se tornando pior, né? E aí, quando a gente começa a fazer essa construção de definir quem são as personas nessa história, qual é a responsabilidade de cada um nisso, porque nós também temos a nossa parte. Se você, vamos colocar ali que você tá sendo uma vítima de abuso. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas nem vou entrar no mérito da discussão. Agora, digamos que você tem, então, uma questão que você é a vítima do abuso, né? A pessoa fulano, independente da esfera de relacionamento, faz com você algo que te machuca muito, que te fere, que te desrespeita e que não é leve para você, mas você não consegue sair disso e não consegue fazer isso parar, porque você fala, mas
Se eu parar com isso, se eu falar não para essa pessoa, ela pode revidar, ela pode me castigar, ela pode fazer com que eu tenha prejuízos. E todas as vezes que a gente faz a gente define, né, essa persona e justifica o comportamento, a gente se fere cada vez mais, né? Então, no momento em que a gente está fazendo essa construção e a gente coloca ali a consciência de que você está sendo conivente de uma certa forma com a situação, gente, olha só, não tô falando das esferas mais graves que envolve violência física. Ninguém merece, ninguém pode e ninguém tem que apanhar ou ser violentado sexualmente. Isso é absurdo em qualquer situação. Eu tô falando de casos mais brandos, né? Vamos começar falando de casos mais leves, porque é assim que começa, né? Quando a gente fala de um relacionamento, você coloca assim, porque começou a namorar e aí de repente você vê que o seu namorado começa a te criticar porque você usa uma saia um pouco curta. E aí ele já começa a falar, você não pode usar uma saia assim. Eu não admito que mulher, olha só a frase, né? Eu não admito que mulher minha use uma saia tão curta porque vão ficar olhando. Isso já começa a dar um indício de um certo abuso, de uma certa autoridade. E se isso faz com que você modifique quem você é, você precisa parar com isso. O mais rápido possível. Então, o começo de todas as relações são primordiais para que você possa já colocar ali até onde vai o direito da outra pessoa te invadir, te invalidar. E se é alguém, no caso de um relacionamento afetivo, que fala que gosta de você, que te ama, que quer o seu bem, se essa pessoa tá querendo te modificar, tá querendo transformar você em algo que é bom só pra ele, ou pra ela, né? Porque o relacionamento afetivo ele pode ser de vários gêneros, já tá errado. Já precisa de um breque ali, um freio naquele momento, né? E quando eu tava desenhando o programa, eu me baseei na minha história. Eu nunca vivi um relacionamento onde houvesse violência física ou sexual. Mas eu tive algumas coisas que aconteceram ao longo da minha história e que me inspiraram justamente a criar esse programa. E a partir disso, eu conto toda a minha história, inclusive eu conto uma parte da história da minha ancestralidade. E aí tem uma etapa em que a minha mãe me relatou uma situação onde o meu pai foi extremamente abusivo com ela. Porque ele deixou ela presa dentro de casa quando eles se casaram. Ela não podia sair, ela não podia fazer nada, porque ele não queria. E ela, como era recém-chegada na cidade, ela acabou acatando as ordens dele e tudo mais. Então, assim, quanto que a gente também carrega das nossas histórias, da história da nossa família, e a gente normaliza tudo isso. Não é verdade? Porque se acontece com a nossa mãe, com os nossos pais, com os nossos avós, que são as nossas primeiras referências, a nossa tendência eu aprendo que aquilo é normal. É assim que funciona. E é assim que vai funcionar para mim. Mesmo que a gente não concorde, é aquilo que vem. E é aquilo que a gente permite que continue acontecendo.
Então, dentro do programa, a gente tem todas as etapas, desde uma introdução onde a gente coloca ali dados estatísticos, depois tem uma etapa onde eu conto a minha história, onde eu falo todas as questões de abuso que eu fui ao longo do que eu escrevi, eu fui lembrando de coisas que foram acontecendo e que eu não tinha ideia de que aquilo fosse um abuso. E quando eu fui lembrar da história, eu falei, uau, isso era um abuso. Caramba! E eu permiti tudo. Quando foi que eu permiti tudo? Quando eu não contestei. Quando eu me fechei, me coloquei no lugar de coitada e não reagi a tempo. E as coisas foram crescendo como uma bola de neve. Então eu passei por abuso sistêmico. Contar um caso de abuso sistêmico uma vez. Eu trabalhava num escritório de cobrança e tinha uma cliente que todos os meses ela ia sempre fazer o pagamento numa determinada data. Então eu nem fazia mais contato com ela porque a gente já sabia que naquele dia específico ela ia lá e ia fazer aquele pagamento. Só que aí houve uma mudança na regra e ela não ia ter mais aquele prazo. E eu tentei falar com ela, não consegui, para avisar que o prazo tinha mudado. Ou depois eu consegui. Eu acho que depois eu consegui falar com ela, sim, por telefone, para falar que o prazo tinha mudado. Mas ela não ia ter possibilidade de fazer o acerto antes. E aí a situação dela foi para uma questão um pouco mais delicada. E ela foi lá no escritório. E ela queria me bater de qualquer jeito. Ela queria que eu fosse atender ela, porque ela estava me culpando por não poder cumprir com aquilo que ela queria todos os meses. Mas a culpa não era minha. Então, assim, esse é um tipo de abuso sistêmico, onde você recebe uma agressão de uma pessoa e muitas vezes, assim, o cliente pensa que só porque ele já tem um certo conhecimento, uma certa amizade com você, ele tá se sentindo no direito de exigir de você algo que você não pode dar para ele, né? Mais recentemente, tive uma cliente já agora no espaço de terapias, extremamente abusiva, e foi uma cliente muito difícil de lidar com ela. Nós tivemos que colocar ali um ponto final. Eu tô vendo que o Fernando tá aqui na live, né? O Fernando foi uma das pessoas que passou também por esse problema com essa pessoa, que era extremamente abusiva. Ela queria que a gente fizesse coisas que não tinha como, para atender uma necessidade dela, né? E aí outros relatos eu fui contando, né, da minha jornada aí no mercado de trabalho, não sabe de nada, né, Fernanda? E aí durante a minha jornada de trabalho, conforme eu fui escrevendo, eu fui relembrando vários casos, né? Teve um caso, muitos anos atrás também, um dos meus primeiros empregos, que eu trabalhava numa empresa de microfilmagem, e eu tava numa parte que eu tava aprendendo a mexer com uma máquina que era bem grande, e para poder fazer a troca do rolo do filme da microfilmagem, tinha que ficar num ambiente totalmente escuro para não queimar o filme. Na época, ainda que era dessa forma. E aí fiquei eu e o rapaz que fazia esse trabalho, que estava me ensinando. E não aconteceu nada, mas todo mundo depois ficou falando: vocês ficaram sozinhos dentro da câmara para fazer a troca do filme. E aí um dos gerentes começou a me perseguir, assim, sabe? Todos os trabalhos que eu fazia, ele ficava de olho para ver se não tinha nenhum defeito, para chamar minha atenção. Ele me trocou de lugar porque ele estava extremamente incomodado
pelo fato desses comentários estarem acontecendo. E isso também pode ser caracterizado um abuso, porque depois de um tempo eu fui mandada embora. Eles não conseguiram me segurar lá, porque o gerente estava muito incomodado com essa situação desse falatório, sendo que não tinha acontecido nada. Sabe? Então tem coisas, gente, que são, às vezes, são tão pequenas e que a gente não percebe que podem se tornar casos de abuso, né? E aí vem outras coisas, né? Abuso de amigos, sabe? Sabe aquele amigo que fala pra você assim, não, porque você não pode falar com fulano porque eu não gosto do fulano, então você também não pode gostar. E aí, se eu não falo com fulano, você também não pode falar? Isso é um abuso. Isso é um abuso, porque a pessoa tá tentando fazer com que você faça algo só para agradá-lo, porque você é amigo de fulano, você não pode ser amigo de ciclano. Mas o problema é do fulano com o ciclano, você não tem nada a ver com isso. Então, dar esses tipos de clareza para as pessoas quando essas situações acontecem, elas são extremamente importantes para que você não faça com que o monstro cresça. Porque os monstros crescem. E então, quando a gente está dentro do programa e a gente começa a fazer essa contextualização, e eu conto toda a minha história, é muito interessante. Tem um capítulo que é só sobre isso. Sobre eu contando as minhas histórias, né? Minha história de vida. E aí, a gente entra nas personagens, né? Qual que é a tua responsabilidade? Qual que é a responsabilidade da pessoa que é o seu agressor? Quais são esses personagens? Quem são as pessoas que estão à sua volta e que fazem parte dessa história? E como é que se forma um perfil de um abusador? A gente, desde a nossa infância, já vai acumulando, né, aquelas crenças limitantes, as coisas que a gente vai aprendendo e comprando como verdade dos nossos pais, de professores, de parentes, do ambiente onde a gente vive. E na primeira infância, que é até os 7 anos, é quando a gente forma a maior parte dessas crenças. E ali começam a ter os primeiros sinais. Esses são os anos primordiais onde você precisa tomar cuidado do que é que você vai começar a formar no ser humano. Para quem é pai, para quem é mãe, para quem é educador, para quem convive com crianças, né? Tanto que é sempre uma preocupação, né? Dos exemplos que você dá, da forma como você vive e a maneira como a pessoa que você está criando vai se tornar. E aí eu me pego pensando, né, o quanto eu posso ser também abusiva com o Raul, meu filho. Eu fico me policiando para ver que tipo de implantes, né? Mas eu tenho essa consciência hoje. Se eu não tivesse essa consciência, se eu ainda tivesse fora da transformação que eu fiz em mim, né? Se eu fosse a Thaís de até 2018, digamos assim, a história do Raul poderia ser diferente, né? Tô tentando formar aí um ser humano um pouco melhor para o futuro e eu espero que essa transformação seja visível, né? Hoje eu já percebo algumas características nele. Mas a primeira infância é, então, uma etapa crucial para que a gente já comece a formar a personalidade das pessoas e é ali que a gente já começa a inserir os perfis de abuso ou abusador, né? E aí, na segunda infância, então a gente passa pela primeira infância, a gente passa pela segunda infância, pela adolescência, pela parte da juventude, da vida adulta, a senioridade, a gente fala da ancestralidade também. Do que a gente carrega das nossas histórias, daquilo que a gente ouviu dos nossos avós,
que a gente acaba pegando pra gente, mesmo que no inconsciente, né? Nos estudos de neurociência, a gente fala, né, que não é só o seu DNA não carrega só as suas características físicas, ele carrega também as suas características emocionais, né? Toda essa bagagem, ela vem com a gente. E é um trabalho feito de formiguinha, assim, no dia a dia, né? E depois que a gente passa pela questão das etapas da vida, onde nós formamos a nossa personalidade, e a partir daí a gente pode determinar como é que vai ser o ser humano, a gente começa a trabalhar a consciência de como as situações se contextualizam e como elas iniciam, de fato. E aí, depois que a gente passa por essa etapa de toda essa construção, de compreender o que está acontecendo, de saber já reconhecer a responsabilidade de cada um dentro do processo, a gente passa a falar, ok, tá bom, agora eu já sei de tudo isso, o que é que eu faço com essa bodega toda e como é que eu paro de agir dessa maneira? E aí a gente vai para uma etapa onde a gente fala sobre a reconstrução da pessoa, onde a gente começa a fazer a ressignificação do seu ser. Porque a mudança principal, ela vai começar a partir de você. Quando você tem todas essas clarezas, e aí você já tem o poder de falar, olha, isso já não funciona mais para mim, agora eu quero ser diferente e eu vou fazer tudo de uma maneira melhor, aí a coisa começa a funcionar. E aí é que vem a sua transformação. Porque aquela pessoa que você era, ela deixa de existir. Só que você continua carregando aquela bagagem, mas aquela bagagem já não te dói. E aquela bagagem, ela mostra para você a todo momento como você não deve agir novamente. Porque os abusos, eles vêm diariamente, a cada momento. Quando a gente menos espera, a gente tá lá vivendo a vida numa boa, aí vem algum abusador encher a nossa paciência. E aí a gente tem que saber, se você já tem essa consciência, se você já tem essa noção de que aquilo é um abuso para você, você fala, opa, peraí, que aqui não mais. Agora eu tenho poder para mandar nisso aqui, a minha vida, eu sei o que eu faço e eu sei o que é legal para eu aceitar ou não aceitar. E se eu não aceito, pode parar. E isso você aprende a fazer, seja para quem for. Pode ser marido, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser a mãe, pode ser o filho, né? Porque o abuso vem de todos esses lados. Vamos ver aqui, ó, o Fernando falando. Quando eu tinha 14 anos, escutei muito das minhas tias paternas que homens cabeludos são vagabundos. E sem contar que meus tios questionavam a minha sexualidade. Olha só, né? Implantes e querendo impor outra forma de vida para mim. Exatamente, né? Toda vez que alguém impõe algo a você que não é legal para você, é um abuso. É uma forma de abuso. E hoje em dia tem muita gente que fala assim, porque hoje é muito mimimi. Não é uma questão de ser mimimi, gente. É uma questão de que nós fomos criados para sempre aceitar o que vem da outra pessoa, mesmo que isso machuque a gente, e isso não faz bem para nós. Isso deixa a gente doente. Então, quando você começa a identificar que aquilo é um abuso e que aquilo não é legal para você, se você não tem conhecimento, argumentos para falar, eu estou vivendo a minha verdade, e se esse é o seu ponto de vista, pode ficar com ele para você, porque eu não vou mudar. Só porque eu te incomodo. E se eu te incomodo, você trata em você. Porque pra mim tá tudo certo. E o contrário também é verdadeiro, né, gente? Então, quando a gente se incomoda com o outro, com alguma coisa no outro,
O outro não tem nada a ver com isso, é você que está incomodado. E o que é que você vai fazer para mudar isso, né? E aí, a partir então do terceiro ou quarto módulo, a gente começa a fazer essa reconstrução, a trabalhar o teu potencial, a tua argumentação, a tua valorização, para que você possa reconhecer o quão grandioso, infinito e centelha divina você é, para que você possa assumir aquilo que te faz bem e mudar toda a tua história. E quando você faz esse processo de se ressignificar, de se transformar, e a transformação, ela é diária e ela é para sempre, gente. Você pode se transformar a cada dia, a cada minuto, e você pode ser o que você quiser sempre. Toda vez que você tiver essa consciência ativada no seu campo, nada é capaz de invadir aquilo que é verdadeiro para você. E aí, depois desses 6 módulos, quando você já tem todo o processo de ter se ressignificado, de ter modificado quem você é, para que o teu mundo possa mudar. Porque as pessoas, elas podem te contestar no começo, elas podem falar, nossa, mas fulano tá diferente. E que bom que você tá diferente. Que legal que você tá mudando. E a mudança, ela é extremamente necessária para que você possa sempre ser uma pessoa melhor. E não é melhor de ser bonzinho, de ser benevolente para o mundo. É para você mesmo. E quando você muda e algo dentro de você muda para melhor e você se sente mais feliz, se sente mais encorajado, se sente mais tranquilo para ser você mesmo, você muda a vida das pessoas também que estão à sua volta, porque elas vão compreender que aquela mudança foi algo positivo para ela. E se foi algo positivo para ela, né? E muda para todo mundo. Então, até quando a gente vai ficar abrindo mão daquilo que é legal pra gente em prol de algo que é bom pra outra pessoa, mas que pra gente não é, sabe? Todas as vezes que você deixa de fazer alguma coisa que é legal pra você, ou que você aceita fazer pela outra pessoa, e aquilo te fere, aquilo te diminui, aquilo não é bacana pra você, todas essas vezes você se diminui mais, você se machuca mais, você se magoa mais. E cada vez que você faz isso, o outro percebe e fala: uau, fulano aceitou, vamos espanar mais um pouquinho. E aí vamos mais um pouquinho, e vamos mais um pouquinho, e dá-lhe abuso, e dá-lhe abuso, e dá-lhe abuso. E aí é importante trabalhar essa questão da conscientização do que é o abuso. Que é, de novo, tudo aquilo que é imposto e que não é leve, não é agradável, não te faz bem. Isso é um abuso. É aí que começa tudo. Então, vamos parar de justificar o comportamento ruim das outras pessoas, de justificar que eu estou, de defender, né, que eu estou fazendo aquilo porque o fulano é daquele jeito, porque se for um caso de família, né, de mãe, porque desde que eu sou pequeno minha mãe me bate e ela vai continuar me batendo a vida inteira. Está certo que quando nós somos pequenos, nós não temos toda essa consciência para falar, uau, minha mãe me bate, eu vou falar para ela, para de me bater, porque ela não vai entender a autoridade. Só que daí, quando ninguém gosta de apanhar. Então, assim, a criança, quando ela tá apanhando, ela sabe que aquilo não é bom para ela.
ela só não consegue transpor a informação de que aquilo faz mal para ela, de que aquilo magoa ela de uma maneira que ela não consegue colocar. Meu Deus do céu. Então, o que foi, Raul? Então, gente, Faz um vídeo que essa depois de todos esses processos, quantas pessoas a gente consegue transformar a partir desse programa? E é um programa que ele pode ter vários formatos, né? Ele tem a parte apostilada e que tá lá no Hotmart, e tem vídeos e tem exercícios que a pessoa pode fazer por ela mesma. Por R$97, um super de um conteúdo com muita informação. São 6 módulos, todos eles apostilados, todos eles com vídeo, com atividades, exercícios, para você realmente transformar a forma como você atua na sua própria vida, se isso realmente vai fazer sentido para você, né? Se você se enxerga dentro de uma situação de um abuso. E a gente tem os formatos que, além desse conteúdo de apostila e exercícios, você também pode intercalar sessões de terapia, onde você pode levar essas questões para dentro do nosso espaço terapêutico e a gente pode falar sobre isso. Pode tirar dúvidas, a gente inclui ferramentas de reprogramação mental, como uma barra de Access, uma desprogramação neurobiológica, uma sessão de biomagnetismo, uma sessão de massagem, para que você possa trabalhar o teu corpo além do textual, do didático, né? E aí eu convido a todos vocês que se identificam com a situação, que já viveram algum tipo de situação de abuso ou que vivem uma situação de abuso de qualquer esfera, no ambiente de trabalho, com amigos, com família, no sistêmico e nos relacionamentos afetivos. Se você acha que você está pronto, preparado para fazer uma mudança desse tipo de comportamento e não ser mais essa pessoa que passa por abusos, entra lá no nosso site, no resilienciaconsciencia.com.br/ressignificando ser, e aí faz a adesão do programa. Você vai ter um super de um conteúdo à tua disposição para que você possa transformar todos esses comportamentos e fazer com que você tenha uma vida diferente, sem abuso, dando a consciência para que as pessoas que estão sendo seus abusadores, que elas também tenham uma oportunidade de mudar. Porque muitas vezes o abusador, ele não sabe que ele está sendo abusador. Porque a consciência que ele tem, que ele sempre foi assim. E para ele tá tudo normal. Então façam esse tipo de adesão. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, que a gente conversa sobre isso. E eu vou deixar o link na descrição lá da bio. E vou deixar também o link num próximo post que eu vou colocar aqui para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida agora, quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Vamos lá, o Fernando está colocando aqui, ó. Eu recomendo a mudança na minha vida, isso, né, Fernando? Na sua vida está sendo fantástica. E ele é mesmo, né, gente? Eu mudei muito a partir de todo o processo que eu fiz. E quem me conhece há muito tempo sabe como eu era, como é que eu tô agora. Até mais solta do que antes. Já sempre fui meio expansiva, mas agora tô pior. Ou tô melhor. Depende do ponto de vista. Mas a minha ruptura com a pessoa que eu era para a pessoa que eu sou hoje, ela foi... Eu não diria que ela foi brusca, mas para as pessoas que estavam à minha volta, ela foi bem significativa. E hoje, eu sou tão plena de ser como eu sou, de ter feito o que eu fiz, porque se eu não fizesse, eu ia sucumbir, gente.
Aquela Thaís que tava vivendo até 2018, 2019 não tava legal, não. E hoje, uau, quanta transformação. Não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta. Quantas conexões diferentes, quantas coisas diferentes eu tô fazendo hoje na minha vida que se não fosse essa disrupção, eu provavelmente estaria vivendo da mesma forma que antes, né? E parar com o ciclo de abuso é doloroso até para nós. Principalmente quando é um abuso familiar, um abuso afetivo, né? Porque imagina, o abuso afetivo, né, de um relacionamento, você termina o relacionamento, vai cada um pro seu lado. Mas o de família, né, quando tem mãe, quando é com irmão, com pai, ou com filho, com vó, com vó, é um desafio gigante. Mas depois tudo se encaixa. Então é isso, pessoal. Quero convidar todos vocês a conhecer um pouquinho do programa do Ressignificando o Ser, se fizer sentido para vocês ou se fizer sentido para alguém que vocês conheçam, experimentem o programa. R$ 97,00 vai ficar até o final de junho, que é quando a gente encerra o mês de comemoração de um ano de abertura da Rede Resiliência e Consciência, e depois ele vai aumentar, porque ele tem muita coisa, e esse valor de R$ 97,00, gente, de verdade, perto do conteúdo que existe dentro do programa, ele é bem irrisório, tá bom? É mais para que vocês possam ter acesso mesmo a esse valor, para que as pessoas que não têm uma condição de fazer um programa com terapias possa, mesmo que sozinho, tentar dar os primeiros passos. E eu fiz com todo carinho, desenhei esse programa. Estou muito feliz com essa criação minha. E eu espero todos vocês. Vamos passar a agenda, né? Que a gente tem um monte de coisa para fazer. Gente do céu, eu não paro de inventar moda. Amanhã é sexta-feira, vai ter benzimento. Vai ter benzimento, né, Fernando? Vai ter benzimento das 6 às 7. Sábado, festa de Santa Sara, que a gente ia fazer na semana passada. Tivemos uma questão ali. Vamos fazer sábado agora, dia 4. R$ 54,00 é o valor da contribuição. E aí você leva o seu potinho, o seu Tupperware, para você poder fazer a sua marmitinha. Então chega lá, dança, come, bebe, conversa, se diverte, depois você faz sua marmitinha para você levar para sua casa ali as lembrancinhas da festa. Leva um papel com seus pedidos e moedas na quantidade da tua idade. Depois a gente vai ter, no domingo, tem o domingo piquenique de Access no parque. Então, Parque Buenos Aires, das 14 às 17, no domingo. Não vai estar chovendo, que eu já vi na previsão do tempo, mas vai estar frio, então vai agasalhado. O que a gente faz lá? Um piquenique. Você leva o seu lanche, sua bebida, uma canga pra gente esticar lá no gramado. Trabalhamos uma consciência de Access, falamos sobre falamos sobre a ferramenta, entoamos o mantra 100 vezes, e aí quem quiser receber a barra de Access, recebe lá no parque. É super gostoso, é a terceira vez que a gente tá fazendo. Sim, benzimento confirmado. Muito bem, Fernando, muito obrigada. E aí, no domingo tem isso. Segunda-feira, toda segunda-feira é dia de troca de barra de Access, processos corporais de Access ou outras terapias lá no espaço. Novidade, quarta-feira, toda segunda quarta-feira de cada mês, a gente vai começar a fazer sessões de Reiki. Então, a gente vai colocar uma caixinha do Reiki lá. Quem quiser mandar alguma coisa para colocar na caixinha do Reiki, a gente vai pôr. E aí, quem quiser fazer ali o envio do Reiki em grupo, a gente vai fazer, vamos marcar. Eu vou colocar a postagem para vocês com as informações de hora e tudo mais, como vai funcionar.
Domingo, eba! Vamos lá, Su, tô com saudade de você. Vamos lá, fazer e receber barras, facelift e o que mais for possível. E aí, deixa eu ver, depois a gente tem... Ah, a gente tem a live do Faça Perguntas. Desculpa. A live do Faça Perguntas, esse mês, o tema vai ser: você está à espera de um milagre? O que é que você está fazendo para mudar a sua vida? Ou você está esperando um milagre para que ela mude sozinha? Vai ser super legal. Eu e a Anaísa vamos falar bastante sobre isso. E o que mais que vai ter esse mês? Dia 18 de junho, Juliana Salu estará também lá no espaço fazendo uma super classe de barras. Depois, no dia 24 ou 25, eu que vou estar, que é no outro sábado. A gente vai ter a formatura da segunda turma do curso de ervas que o Fernando dá, que vai ser no final do mês, dia 26. Vai ter de novo atendimento com cama de ervas com os formandos para a gente fazer essa comemoração. E toda quinta-feira desse mês a gente vai fazer uma live falando de alguma prática que a gente tem lá no espaço. Então hoje eu tô falando do programa Ressignificando o Ser, que é sobre abuso. Na próxima quinta-feira a gente vai falar de DNB, eu acho, desprogramação neurobiológica. Isso, porque daí eu já vamos falar sobre mais novidades. Aí na outra vai ser o Fernando falando sobre as práticas dele, os cursos e as ferramentas energéticas que ele atua. E no dia 30 a gente vai fechar com chave de ouro com a Fabiana, o André, a gente falando das terapias holísticas. Aí vai ter um dia que a gente vai falar das massagens também. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu convido todo mundo para ir lá. E dia 10, gente, dia 10 é o dia do aniversário da rede. Um ano vai ter bolo. Quem marcar consulta e for na sexta-feira, dia 10, vai comer bolo, que eu já encomendei. E também tem presente para quem fizer atendimentos com a gente lá. Todo mundo que fizer atendimento pago vai poder escolher um presente que a gente tem ali da lojinha. Uma garrafa iluminada, um óleo essencial, uma caneca. Então, vocês não podem perder todas essas ações que a gente está fazendo aí ao longo desse mês, tá bom? Eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Obrigada pela paciência. Me desculpem aí alguns tropeços que são normais. Eu nos roteiro, quem sabe faz ao vivo, como já diria o apresentador. E é isso, gente. Eu tô muito feliz de começar essa etapa aí rumo ao segundo ano. Tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês. Um grande beijo e até mais.